Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Se você não está antenado, já estamos na segunda temporada de 2020. Parece que o ano não acabou, tá uma loucura. Mas vamos em frente. Hoje nós vamos discutir os limites do humor... Não, os limites do consentimento. Vamos fundo nesse assunto. Temos aqui uma presença ilustre para bater esse papo com a gente. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Access Software, e o dado é meu. Ou não. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software. Para nós é um prazer receber essa presença ilustre que vou deixar ele mesmo se apresentar. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Bioni, sou professor e fundador do Data Privacy Brasil. Bruno, seja bem-vindo, cara. Para quem ainda não conhece Bruno Bioni, né, entre os já mencionados títulos, temos aí, ele é autor do livro Proteção de Dados Pessoais, a função e os limites do consentimento. Fala um pouco para a gente, Bruno. Então, esse livro ele é resultado da dissertação de mestrado que eu fiz na Faculdade de Direito da USP. Foram alguns anos aí de pesquisa ao todo, entre idas e vindas, 5 anos, né? E aí agora ele está chegando tá na segunda edição, né? Provavelmente aí talvez venha uma terceira esse ano, vamos torcer para que dê tudo certo. E o livro ele procura meio que desmistificar essa saga do consentimento, né? De um lado, ele procura dizer, olha, sim, a gente tem que olhar para o consentimento com um certo cuidado, mas não adianta também jogar o bebê no rio, porque se ele eventualmente está doente, ele está precisando de cuidado, a gente precisa tratá-lo, né? Então, o livro ele tem essa dualidade, ao mesmo tempo que ele fala que o consentimento ele tem limites, mas ele também tem uma função e a tecnologia serve para oxigenar tudo isso. Uma coisa bacana sobre o livro, uma curiosidade bem interessante, é que a sua doutrina, né, foi citada até mesmo por ministros aí, pelo Gilmar Mendes e pelo Luiz Fux, durante uma decisão aí no STF. Seria mais ou menos isso, Bruno? Sim, foi uma grata surpresa, porque além do livro ter sido citado, né, pelos 2 ministros, e assim, é legal quando também você é citado naquela parte que você gosta do livro, né? Que contribui, né? Porque tem várias páginas, às vezes você, enfim, não gosta de algumas páginas, mas nesse caso foi bacana por conta disso. E também porque foi um momento muito especial, porque a associação de pesquisa da qual eu faço parte, a Data Privacy Brasil, ela ingressou nesse julgamento como amigo da corte, amicus curiae. Então foi a primeira vez que também a gente teve a oportunidade de fazer uma sustentação oral e contribuir para o julgamento do caso, né? Bacana demais. Então deu para nossos ouvintes entenderem já a personalidade que estamos recebendo aqui hoje no Pod Café da TI, né, não, Anderson? Bom, com certeza. E essa questão, quer dizer, você já está estudando isso há bastante tempo, né? Colocou para mercado agora, né, em forma de livro, essa informação, mas você já está levantando isso há muito tempo. E acho que esse processo que nós passamos, especialmente em 2020, de virtualização instantânea da sociedade, meio que foi um impulso para isso, não foi? Sem dúvida, né? Hoje a gente está num cenário onde que as empresas e até mesmo o próprio poder público eles tiveram que acelerar o processo de digitalização, né? E isso implicou desde repensar até mesmo a infraestrutura de TI, mas sobretudo de entender como que você consegue se relacionar com o consumidor e com o cidadão remotamente e de maneira assertiva a partir do que você conhece sobre ele, né? Então aí está uma das grandes sacadas, né? Utilizar dados a seu favor para você pivotar as suas atividades econômicas, mas, de novo, de uma maneira que seja cuidadosa, né? E daí que entra essa questão de proteção de dados pessoais. No meu livro eu utilizei esse termo virtualização da informação, muito baseado nos estudos do Pierre Levy, que ele diz, olha, vamos pensar no termo virtualidade buscando as raízes semânticas, né, do que significa isso. E aí ele fala, virtu é potência, não é uma coisa imaterial. Então a gente tem que pensar dentro dessa lógica, né, como que esse processo de digitalização potencializa as atividades de todos nós e também enquanto sociedade. E isso aconteceu de fato quando a pandemia chegou, né? A gente teve que utilizar todas as informações
ao nosso redor, tanto para combater a própria pandemia, né, como foi, por exemplo, o uso de geolocalização, contact tracing, como também utilizar isso para poder entregar, seja conhecimento em diversas plataformas até então pouco familiares, né? A privacidade no mundo offline, ela chega a ser meio subjetiva, né? Às vezes o tratamento à privacidade, ela fica meio da sensibilidade com quem você está lidando, quando você está falando sobre privacidade no mundo offline, né? Eu me lembro bem quando eu casei, a minha esposa chegou eu estava com o banheiro de porta trancada, ela, que é isso? Por que tá trancada essa porta? Como assim, por que tá trancada essa porta? Tem que ficar aberta a porta, e abre a porta. Eu falei, não, minha privacidade, não tem essa privacidade não, cara, você casou, você perdeu esse negócio. Mais e com a minha filha agora é a mesma história, você tá lá e tomando um banho, entra a criança, pai, eu falei, meu Deus, me deixa em paz. sai daqui. E você vê que questões de privacidade mesmo, são subjetivas, são sensíveis demais, mas realmente quando você potencializa isso para o mundo virtual, está ali por escrito, né? E tudo aquilo que é por escrito é muito mais fácil de estar tratando, de estar... afinal se tornou um objeto, né? Não é mais uma conduta em si. Sim, acho que essa é uma parte legal até da gente poder bater esse papo aí de maneira descontraída, porque justamente uma das partes que foram citadas do livro, no julgamento lá do STF, foi para entender a diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, são sinônimos, só que não, né? Privacidade está mais atrelada a essa chave que você mencionou, Anderson, de você restringir o acesso à informação. Por isso que é privado, né? Aquilo que você tira do público e coloca no privado. Você trancafia 7 chaves, se você quiser, você pode criptografar, ou se você quiser, você utiliza justamente esses cômodos da sua casa, onde que você passa a fechadura na porta e você sabe que não vai ser incomodado. Então, privacidade trabalha muito nessa ideia de uma liberdade negativa, né? De eu restringir a circulação da minha informação. E proteção de dados pessoais trabalha numa chave totalmente distinta. Não é uma ideia de você retrair o acesso à informação, mas de você justamente fazer essa informação circular. Agora, seguindo as regras do jogo, né? Ela circular, mas de forma segura, né? Segura, exato. Então, um dos pontos altos do julgamento do STF foi isso, assim, a mensagem da Suprema Corte, até para o próprio governo federal, foi dizer assim, olha, proteção de dados pessoais não é contra governos, proteção de dados pessoais não é contra empresas, proteção de dados pessoais é contra a má utilização e uma utilização cujos procedimentos são falhos, inseguros para a utilização de dados. Agora, se você consegue bem procedimentalizar isso, segue o jogo, sinal verde. E eu fico até pensando, né, numa sociedade cada vez mais digital, e até na introdução do seu livro ali, você mostra uma sociedade completamente digital, muita coisa já dentro da realidade e outras coisas um pouco mais ainda futurísticas, mas eu acho que a gente vai chegar lá, viu, Bruno? Acho que você está prevendo ali um futuro muito próximo. A gente restringir o conceito de privacidade em si vai ser muito difícil. Se você quer ter a comodidade de poder chamar um Uber, de poder pedir uma comida, vai se tornar praticamente impossível, ou você vai estar fora ali da gama de serviços que são oferecidos para você. Então, realmente, a proteção de dados é o caminho para esse tipo de situação. E aí você teria que abrir um pouco mão da privacidade e lidar mais com a questão de ter certeza que seus dados estão sendo bem tratados, né? É interessante que a introdução do livro, acho que foi uma das partes que fizeram mais sucesso, assim. Eu conheço gente que fala assim, mas e aí, o que você achou do livro? Olha, eu li a introdução e achei que já tá bom, já. Porque foi justamente Não, mas é realmente sensacional, cara. Uma pegada menos jurídica, né? Que comunica com pessoas fora da área, né? E aí eu acho que também a gente tem que trabalhar também numa outra chave, que assim não é privacidade, por exemplo, versus segurança, como colocam aí alguns agentes da própria persecução penal, né? Como foi, por exemplo, a questão do próprio bloqueio do WhatsApp, quando ali estava em jogo criptografia, entre outras coisas. Então é muito mais privacidade versus privacidade, segurança versus segurança, né? Então quando a gente está falando em adotar, por exemplo, uma coisa que vocês sabem melhor do que eu, tecnologia de segurança da informação, a gente está falando em
proteger sim a privacidade do indivíduo, daquele titular, mas em última análise também proteger o interesse que é da própria sociedade, né? Então, recentemente, quando a gente vê algumas instituições públicas sendo atacadas, né, e tendo todos os seus dados, as suas bases comprometidas, o dano, o prejuízo, ele não é meramente individual, ele é coletivo. Essa é uma outra chave que também a gente precisa virar, né? Não cair nesse trade-off, nessa dicotomia falha, né? Olha, quando eu protejo a privacidade, eu relativizo o interesse público ou mesmo a proteção da segurança, né? Não, são coisas que têm valores convergentes. Isso é muito bacana. Tem uma parada, eu tenho uma memória de infância que chega a ser outro paralelo ridículo, mas eu vou fazer, que é a memória do meu irmão. Na infância a gente fazia uma brincadeira de dizer que quando nós casássemos, tivesse nossa vida, a gente ia ter o quarto do pelado. O quarto do pelado era a seguinte ideia, era um escritório onde você fica pelado lá dentro e ninguém te perturba porque ninguém quer te ver pelado, entendeu? Assim, não entra nesse quarto não, que tá pelado lá dentro. E era o quarto do pelado, essa era a nossa ideia, a gente falou sobre isso por muitos anos, era conversa idiota nossa. E esse conceito da informação que ninguém quer, né? Peraí, não quero, não vou abrir. E um dos problemas principais da questão de privacidade, quando a gente fala de dados, é que, na verdade, os dados têm valor, né? Valor comercial. Não é algo que ninguém quer. Ninguém quer ver sua privacidade. Não, eles querem sim, querem vender, querem usar para vários motivos. E no Brasil, até hoje, quando a gente fala de lei de privacidade de dados e tal, e vamos tratar os dados, e vamos proteger a sua privacidade e tudo mais, virou um negócio para as próximas gerações, né? Porque assim, o nosso CPF já está na mão de todo mundo, né, já vazou em trocentos lugares, o telefone já vazou para tudo quanto é lado, enfim, os nossos dados pessoais da população em geral já estão na mão de algum presidiário em algum lugar, né, assim, já foi vendido, já foi zoado. Eu acho que assim, talvez a próxima geração desfrute de alguma proteção maior, né? Será que eu estou exagerando ou vocês concordam comigo? Não, eu acho que realmente a gente está um pouco atrasado, não sei o que o Bruno pensa, mas a gente está um pouco atrasado aí com essa questão da LGPD, né? Acho que talvez teria que ter começado um pouco antes. Mas eu acho que falta um pouco para a sociedade em geral entender que as informações, né, nós somos os produtos dessas empresas, né, que utilizam das informações. Então, você está acessando gratuitamente ali uma série de serviços, uma série de informações, mas aqueles dados que vocês estão fornecendo para eles têm valor, de valor alto, né, e eles vão, claro, monetarizar em cima daquilo. E aí a gente saiu aí da sociedade aí depois de diversas transformações, como o Bruno cita até no livro dele, e estamos aqui na era da informação realmente, né, onde os dados, a informação valem muito dinheiro, e é onde a gente tem, todo mundo como sociedade tem que aprender a conscientizar. Chega em qualquer lugar, me dá seu nome, endereço, CPF, para que você quer isso? Hoje eu faço essa pergunta direto. Eu estava fazendo um passeio lá durante minhas férias e me pediram um monte de informação. Não, você não precisa disso, não tem porquê. E aí a pessoa, não, só isso aqui tá bom. Eu falei, não, tá bom. Porque assim, não fazia justificativa, né? Só para mim preencher, para descer um brinquedo lá, queria o nome da mãe, do pai, endereço, etc. Então, assim, é injustificável. E a gente tinha essa mania, né? Cadastro de loja, principalmente. Chegava lá, você quer preencher aqui, eu preciso desses dados. Às vezes a vendedora estava orientada a pegar aquelas informações e nem sabia para quê. Eu ia lá e enfiar lá no CRM dela para tentar monetarizar no futuro. Então, assim, a gente, como sociedade, como usuário do serviço, temos que começar a nos perguntar e a questionar o porquê precisa daquela informação. Que aí é o tal do consentimento, né, Bruno? Até onde realmente é necessário, se é para um hotel, legal, eles precisam legalmente, um hospital eles precisam legalmente, mas nem tudo é assim, nem tudo tem uma base legal para pedir essas informações. São várias perguntas aí, vamos pegar pela provocação do Anderson primeiro. Quando você brincou lá do quarto do pelado, me veio imediatamente na cabeça uma propaganda feita pela Comissão da União Europeia, na época que eles estavam debatendo GDPR, né, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, para conscientizar a população, porque aquela discussão era importante. E aí a propaganda se passava numa pessoa, num aeroporto, acessando a Wi-Fi do aeroporto e começando a utilizar o computador, e aí conforme ela ia
navegando, acessando vários sites, uma peça de roupa dela caía. E aí, qual que é a mensagem, né? Olha, informação é poder. Se você está desprotegido e se alguém consegue entender qual que é essa vulnerabilidade, essa informação pode ser usada contra você, né? E, ao mesmo tempo, se as regras do jogo são observadas, essa informação pode ser utilizada a seu favor também, né? Então, essa é uma boa metáfora mesmo, entender como que esses dados, eles quase como se trazem uma certa nudez, né? Sobre quem nós somos, sobre o que fazemos e assim por diante. E essa ideia de você equalizar, equilibrar essa relação. E aí eu acho que o cenário, ele não é otimista, né? Principalmente diante de vários escândalos que tem tido, desde a Cambridge Analytica até alguns outros mais recentes. Mas a gente está aí para fazer a história acontecer, né? Então, as próprias movimentações de novas regulações, como no caso brasileiro, a gente acabou de dar um passo. Esse é o passo apenas inicial, aprovar uma lei. Aí depois da lei é que vem a cultura, como o Diogo estava mencionando. E eu sempre gosto de trazer muito o paralelo do CDC. Quando o Código de Defesa do Consumidor ele veio ali na década de 90, a lei foi aprovada, no dia seguinte ainda tinham as mesmíssimas práticas abusivas e lesivas para o consumidor. Só depois que você conseguiu engajar o cidadão para ele exercer os seus direitos, que o próprio setor privado entendeu que ele poderia ganhar mais dinheiro observando as regras do jogo, ou seja, entendendo que aquilo era uma janela e um valor de competitividade, uma questão reputacional, aí sim a gente conseguiu construir um cenário melhor para a defesa do consumidor e dos negócios, né, no Brasil em última análise. Então eu acho que assim, o cenário, de fato, ele é desafiador, mas assim, eu não diria que talvez só a próxima geração poderia usufruir disso. Eu acho que tem janela, assim, tem espaço para a gente ainda poder, de certa maneira, gozar disso tudo, né? E aí eu trago um caso recentíssimo que aconteceu agora, né? A atualização de política de privacidade do WhatsApp. O que a gente viu acontecer? A percepção pública mudou. Frigir dos ovos, muita coisa mudou de 2016 para cá. Muito do que foi dito de que o WhatsApp iria passar esses dados para o grupo econômico do Facebook, isso aí já era feito em 2016. Qual que é a minha leitura? A percepção pública sobre privacidade e proteção de dados pessoais em 2016 era outra. Hoje, em 2020, depois de 4 anos, é completamente diferente. O que a gente notou? A gente notou várias pessoas falando, vou parar de utilizar porque eu não concordo com isso, eu quero ter mais poder de controle sobre os meus dados, migrando para outros aplicativos de mensageria. Então, a gente tem um caso muito emblemático, assim, simbólico de como que isso já está acontecendo. Se o pessoal de telemarketing parar de me ligar, eu já vou ficar muito feliz. 20 ligações por dia é um negócio realmente cansativo. Isso é um negócio que não vai acabar. Ele, na verdade, tem que mudar, né? Adotar novas condutas de forma mais adequada. Que é também o caso do WhatsApp e tantas outras coisas que precisam mudar de conduta, né? Essa migração de dados é um negócio... Claro, quem tem o Facebook e o WhatsApp, de repente vê de sugestão de amizade alguém que você não tem absolutamente contato nenhum no Facebook. Aí você percebe que era um contato do WhatsApp e de alguma forma o Facebook descobriu que existe uma conexão ali. Quer dizer, você vê que eles estão migrando dados para lá e para cá, eles estão fazendo esse tipo de jogada, por mais discreto que seja. Eu tive até uma conversa de por que o Telegram não é mais popular do que o WhatsApp, já que ele é tão mais avançado tecnologicamente, tão mais complexo no que diz respeito à privacidade. Eu respondi que é porque ele é azul. Se ele fosse verde, ele estava bombando. Deixa eu pegar esse gancho aí do telemarketing, né? Para ver como assim, não é tudo ou nada, né? Pode ou não pode, né? Por exemplo, eu, em vários momentos do dia, eu fui incomodadíssimo, né? Quando me ligam, enfim, na dinâmica do dia a dia, somente horário comercial muito corrida. E em vários momentos até eu falo assim, olha, eu até tenho interesse, mas comunica comigo de uma outra forma, via e-mail, por exemplo. Eu quero ter acesso, mas aquele dado, aquele input,
não dá entrada. E aí a situação fica completamente desgastada. Então, esse é mais um exemplo. Olha, proteção de dados pessoais não é para ferrar com o seu negócio, não é para inviabilizar, mas é para melhorar. Essa é uma autorização, né, que a gente estava falando de consentimento, que eu estou procurando ajudar a própria organização que quer comunicar comigo o melhor jeito disso ser feito. Isso é um dado pessoal. Eu estou colaborando com isso, mas isso sei lá, em 99% das situações hoje, e eu tento, isso não acontece. E aí depois da segunda vez eu falo, olha, você perdeu a minha confiança, porque eu já falei da primeira vez que você me abordou, eu não quero que você mande mais nada para mim, nem me ligue, e nem me mande mais e-mail. Acabou a confiança que eu tenho com você. Então, depois da 14ª, você já tá arrancando os cabelos. Já bloqueou muito. Não, mas até um caso real, realmente aconteceu comigo também, me ligou, realmente eu me interessava pelo produto. Só que eu também não gosto de lidar no telefone, de lidar por telefone para tomar alguma decisão de compra de algo, ou de aderir a algum serviço. Eu falei, passa um e-mail, vou analisar e te retorno. Aí eu escutei do atendente, não, a gente não tem acesso a e-mail, só por telefone. Eu falei, então, infelizmente, precisa me ligar de novo, entendeu? Então, as empresas têm que largar de ser engessadas e entender que no mundo de hoje, às vezes uma mensagem, a forma como ele vai chegar ao consumidor, principalmente a forma que o consumidor pediu que chegasse nele, tem que ser mudada, né? Tem que ser multiplataforma e às vezes ela pode tá perdendo, desperdiçando ali horas e horas homem ali, fora o tempo e a imagem da sua empresa de forma errada, né? Oi, Laura, tudo bom? Oi, Gomes, tudo jóia? E você? Tudo ótimo. E o Anderson, onde ele tá? Tá lá no quarto, vai lá. Tá bom. Peraí, mas em qual quarto? Tem um caso muito interessante. Durante o mestrado eu fui passar um tempo no Canadá, e aí uma parte da minha pesquisa era categorizar todos os findings, né? As conclusões que o Privacy Commissioner chegou de lá. E aí um desses findings era o camarada chegando assim na autoridade lá, né, de proteção de dados pessoais, dizendo assim, olha, eu não tenho nada contra eu receber publicidade. Eu até vejo valor nisso. Eu quero receber a publicidade, sei lá, de um livro que é similar àquele que eu li anteriormente, desse anúncio, sei lá, de seguro ou de aluguel de carro, tal. Agora, eu estou muito incomodado porque eu estou recebendo um tipo de publicidade que é extremamente intrusiva. O camarada estava muito incomodado porque ele estava recebendo publicidade de Viagra. Ele falou assim, olha, eu não tenho problema de você coletar dados, formar um perfil comportamental meu e me direcionar à publicidade, mas você não precisa fazer esse perfil de inferência, que pode ser verdade ou não, né? Mas que, sobretudo, metrifique a minha saúde sexual, né? Então, de novo, acho que é muito mais uma questão de controle, de você reforçar esses laços de confiança ou não. E as organizações, sejam públicas ou privadas, que não entenderem isso, estão perdendo o espaço, né? Com certeza. O Gomes mesmo já baniu uma empresa que faz propaganda sempre ali de alterar o tamanho, mandava muito e-mail para ele e ele já baniu. Problema, depois que o Diogo me indicou, cara, não parou de chegar. Quando é por indicação, parece que os caras não param, mesmo quando esses banners piscantes e tal. O cara clicou na hora no lugar errado. E acho que o banner é a pior coisa, né? Porque o que acontece? O Google, ele pega o banner e pode abrir em qualquer site o banner, né? No e-mail, pelo menos, você tem alguma privacidade, está dentro do seu e-mail. Você entra com usuário e senha, e aí vai lá, que pode ver aquele e-mail. Você que é broxa, clica aqui. Tudo bem, mas foi por e-mail. Né? Agora o cara recebe aquilo num banner, tá? O cara tá navegando num site, de repente tá num momento público, de repente o cara, sei lá, tá dando uma aula na faculdade e abre um site para mostrar alguma coisa e tem um banner ali que pode ver uma propaganda que o cara não... Né? A propaganda pode sugerir algo sobre a intimidade do cara,
porque de repente não é nem dele, de repente a mulher do cara navegou no computador do cara e vem um monte de propaganda de lingerie e o cara está lá expondo a página que ele está navegando, ele não tem controle nenhum sobre aquilo. Falei assim, professor, estranho esse monte de propaganda de lingerie, né? Porque as coisas podem acontecer, né? Aqui em casa eu já até sofri com isso. A minha esposa veio, você está procurando apartamento onde? Eu falei, em um lugar nenhum. Não, porque veio um monte de propaganda de apartamento para mim. Eu não estou procurando nada, não. Mas, porque já existe essa expectativa de se alguém está procurando alguma coisa, vai aparecer na publicidade, né? E sobre a questão do consentimento em si, né? Quais os limites do consentimento? Vamos dizer assim. A forma como as empresas hoje pedem consentimento, Bruno, você acha que tem que ser mudada? Porque, na minha opinião, muitas vezes ali você está clicando ali, não sabe nem o que você está consentindo. Isso é um fato, entendeu? Ou então você tem duas opções, ou consente ou não usa aquele serviço, né? Então isso aí é um grande problema que eu vejo na sociedade atual também. Sim. Então, um pouco do objetivo do livro, e também que eu estava, de certa maneira, incomodado quase com o percurso da pesquisa, todo mundo, assim, em bom português, descia o cacete no consentimento. E aí eu falei assim, não, mas vamos entender quais são os problemas, né? E aí é muito mais um problema de operacionalização, né? Muito mais um problema de como que essa tecnologia ela pode reforçar e não enfraquecer a nossa capacidade de controle e de entendimento, né, sobre como que os dados eles são utilizados. Então, a primeira ideia de falar dos limites é isso. A tecnologia ela impõe limites, mas ela também pode impor novas possibilidades, né? Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que a gente ainda tem muito que melhorar, né? Algumas organizações já têm desempenhado um papel muito interessante nisso. Recentemente, ano passado, finalzinho do ano, o que a Apple fez, né? Ela resgatou uma agenda já antiga, que é chamada de Privacy Labels, ou, se você preferir, tabelas nutricionais de privacidade, onde que você, ao invés de ler um texto corrido, Times New Roman 10, que ninguém sente nenhuma vontade ou estimulado a ler, ela colocou aquilo numa tabela, numa coisa visual, muito mais sistematizada, para a pessoa poder decidir, olha, ao eu consumir esse aplicativo, o que ele vai consumir de dados a meu respeito, né? É mais ou menos o mesmo caminho percorrido pela produção de defesa do consumidor. Quando você vai adquirir um alimento no supermercado, você não abre uma bula de remédio para entender quantas calorias. Você vai ver uma coisa que é muito mais visível, muito mais digerível, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto do livro era também entender, mesmo que eu construa um cenário ótimo, onde esse consentimento ele é informado, ele é inequívoco e ele é inclusive livre, né? Porque eu saio do tudo ou nada das políticas de privacidade, né? Que muitas vezes são contratos de adesão que aceita, vende quase como se fosse toda a sua alma de dados ou cai fora, né? Não. Algumas outras organizações já estão começando a trazer painéis, né? Dando granularidade. E aí a pergunta que o livro fazia também era o seguinte: mesmo num cenário onde que esse consentimento ele é super válido, ainda assim ele pode ser, digamos assim, relativizado porque tem um interesse para além do indivíduo, né? Outras pessoas podem ser afetadas. E aí também essa é uma das conclusões do livro, no sentido de dizer, olha, em alguns cenários esse interesse individual ele vai ser relativizado porque tem um outro interesse em jogo, né? E aí o consentimento ele também não vale, né? Então, esses são os dois primeiros pontos. E o terceiro e último era também uma questão muito de base de compreensão do tema no Brasil, porque também quando o livro ele foi lançado, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tinha acabado de ser aprovada, e a gente até brincava, né, no Data Privacy Brasil Escola, né, que a gente ia fazer uma camiseta, né? Porque ainda hoje, né, o pessoal fala assim, mas eu preciso do consentimento para tratar os dados. Não é apenas o consentimento. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela traz várias hipóteses, que é o que a gente chama de bases legais, né? Para dados normais não sensíveis você tem 10 e para dados sensíveis você tem 8, né? Por exemplo, o que aconteceu no caso do combate à pandemia. Não faria nenhum sentido o poder público para poder mensurar distanciamento social ou mesmo aplicar tecnologias de contact tracing. Seria inviável se ele tivesse que pedir o consentimento de todos nós, né?
e tem um interesse coletivo ali que justifica, né, esse voto de confiança, né? Então, esse também era o outro ponto do livro. Entender que a gente tem que olhar para o consentimento, respeitá-lo, tratá-lo, oxigená-lo, mas também em alguns cenários ele encontra limites. Eu me lembro uma discussão grande sobre essa questão de limites e até de emprego em propaganda do consentimento, que era justamente a respeito do Gmail. E honestamente eu não me lembro nem como é que terminou essa história, mas havia aquela questão de robôs vasculharem o conteúdo dos e-mails e fazerem propaganda direcionada. E continuam fazendo isso. Continuam fazendo, né? Então, assim, havia a questão na época era, não são pessoas que estão lendo seus e-mails. Então, essa informação não está sendo absorvida por pessoas, está sendo absorvida pelo robô. Então, não tem contato humano com essa informação, não tem divulgação e tal. E aí você começa a ver que, assim, existe até fazendo um paralelo com a medicina, né? Alguns avanços da medicina primeiro vieram a nível de microscópio, que você começou a enxergar o ser humano não só de forma macroscópica, mas você começa a ver microscópica. Um outro grande avanço da medicina quando a gente chegou a nível atômico, você começa a enxergar o ser humano a nível de átomo e assim vai. O meu paralelo é justamente com informação, é que quando você vê informação macroscopicamente, tá ali, tá só informação e tal, mas quando você vai aproximando e tornando cada vez mais próximo, você vai ter ali uma informação cada vez mais íntima que aponta explicitamente para uma pessoa. No mundo dos dados acontece o movimento inverso, que parece que quanto mais de longe você olha, mais prático fica para se utilizar essa informação. Aí eu estou falando de Big Data, né? Quando você pega aquele monte de informação e você, não, peraí, estou pegando aqui a coletividade dos dados e estou gerando uma informação a partir dela. Mas aí a gente vai até para o próprio caso do Gmail, vai para a questão do modelo freemium, né? Porque, vamos lá, o Google oferece o modelo pago, o G Suite, onde você paga para usar, e seja uma organização, empresa, família, pessoal, você pode ter, e você não tem publicidade nenhuma dentro ali do seu e-mail, ou seja, a sua privacidade está mais protegida ali, né? Teoricamente, ninguém está lendo o seu e-mail, é o que eles dizem, né? Então a gente acredita porque não aparece, tem publicidade na nossa tela. Mas a partir do momento que você está usando uma estrutura de Gmail, de e-mail grátis, que funciona, que é boa, robusta, que deve ser uma fortuna para manter, você é o produto, porque eles vão ter que monetarizar aquilo ali para manter, utilizando para milhões e milhões de pessoas. E aí vem a questão da privacidade, né? Então é um paradigma muito grande, eu fico pensando, vamos tirar isso. E aí, como é que o Google vai manter aquilo lá de forma gratuita? Aí acho que são 2 pontos. O primeiro, acho que, salvo engano, o próprio Gmail depois ele acabou mudando, né? Ele falou, olha, a gente não adota mais essa questão de inspecionar o conteúdo das comunicações. Acho que essa é uma nota de rodapé importante ser feita, né, para a audiência. E a segunda olha como que né? Olha como que são as coisas, né? Produção de dados pessoais não é um tema novo, né, no Brasil, assim. Desde o Código de Defesa do Consumidor já tem algumas regras, tal. O Marco Civil da Internet reforçou isso, né, em 2014, né? E o Marco Civil da Internet, esse é outro ponto que eu falo no livro, ele traça uns núcleos duros da privacidade. Ele fala assim, isso daqui não pode. Pouco importa, inclusive, se você deu o seu consentimento. Pouco importa se você estourou fogos de artifício falando, eu quero, eu autorizo. O Marco Civil da Internet fala, olha, cláusula que vai dizer para inspecionar a sua comunicação privada, ou seja, justamente aquilo que é um conteúdo de e-mail, ou aquela mensageria privada que você comunica com uma outra pessoa, se tem algum modelo de negócio que vai inspecionar esse conteúdo da comunicação, isso não pode. Essa cláusula, ela é nula. Então a gente tem também esses cenários assim, que até são bastante de vanguarda no Brasil, se a gente compara com outros cenários, onde que diz, olha, aqui não pode, né? Esse é um outro exemplo bastante concreto no cenário brasileiro, como o consentimento ele encontra limites. E aí, com relação ao último ponto, de fato, a gente está vivendo um cenário onde a economia era totalmente orientada, né, movida por dados, e aí a questão que eu falo no livro é justamente analisando
um pouco dessas estratégias de geração de receita, que até mesmo aqueles produtos ou serviços que eles não nasceram totalmente com modelo de negócio baseado em dados, onde que quem vai pagar a conta eventualmente é um anunciante de uma determinada publicidade, muitas vezes para você ter acesso full, né, a uma determinada funcionalidade, né, que é a ideia do freemium, né, ele começa como grátis, e aí ele fica ali rentabilizando em cima de dados. Mas quando você quer ter acesso ao todo da plataforma, muitas vezes aí vem uma questão de você pagar com um determinado valor, né? Então tem essas diferentes estratégias que eu descrevo no livro. E por fim, uma coisa que eu acho que vale a pena estar no radar, né, é como que serviços públicos, e até eventualmente a concessão de serviços públicos, parcerias público-privadas, vão tensionar isso ainda mais, né? Por exemplo, em São Paulo, quando a gente discutiu o Wi-Fi público, e que o governo quis ampliar isso, a primeira modelagem disso era que a iniciativa privada ela poderia coletar dados sem muitos limites para daí monetizar em cima disso. Ou seja, quem que pagava a conta? Era alguém que ia direcionar uma publicidade ali naquele espaço quando você se logava na Wi-Fi. E aí o questionamento que foi feito na época, eu inclusive escrevi artigo de opinião sobre isso, olha, se a gente caminhar muito para esse cenário, privacidade e proteção de dados pessoais podem, no final do dia, se tornar um artigo de luxo. Porque quem que vai utilizar essa conexão pública? São pessoas que não têm condições de pagar por um 5G, 4G na época, né? Ou não tem internet em casa. Então a gente também tem que entender, dentro desse cenário, qual que é o papel do poder público para criar uma política pública e pensar como que proteção de dados pessoais tem que ser uma coisa que é um direito fundamental, onde todo mundo deve ter acesso, né? E aí, em outro artigo, eu fechei o argumento dizendo, olha, o Brasil não quer criar uma política nacional de internet das coisas, um plano nacional de internet das coisas. O BNDES, que é o banco público, não vai financiar um monte de empresa que quer empreender nisso tudo. Por que o próprio BNDES não coloca um critério de elegibilidade, ou pelo menos como um diferencial para aprovar o financiamento, questões de privacy by design, questões de respeito à privacidade e proteção de dados pessoais, que não é uma lógica nova, né? Ninguém está aqui inventando a roda. Isso já foi adotado, por exemplo, no campo ambiental, né? Determinadas empresas só conseguem a linha de crédito se ela comprova ali uma série de procedimentos onde ela não vai degradar o meio ambiente. Então a gente tem que pensar, a gente tem que inovar, a gente tem que sair um pouco fora da caixinha e dizer, olha, serão utilizados dados? Serão, mas dá para a gente induzir para uma economia que ela leve em consideração produção de dados pessoais, sim. A questão do privacy by design, na minha opinião, acho que realmente tinha que ser algo que todas as empresas tinham que começar a adotar, né? Que muitas vezes você pega usuários menos experientes, acessa uma determinada rede, um determinado cadastro e está tudo liberado ali, como deveria ser totalmente ao contrário, né? E aí ele ter essa privacidade e ela poder liberar aquilo que ela quer ou não compartilhar. Isso aí é algo que eu vejo que pouca gente ou quase ninguém tem feito, viu? Aqui no Brasil. Bem legal você ter trazido a questão do Privacy by Design. Até costumo brincar, né? Privacy by Design é tipo aquela carta coringa, né? Você tá num evento, ninguém sabe responder, Privacy by Design. Privacy by Design, né? Mas é muito difícil de você operacionalizar isso, né? E aí, Privacy by Design nada mais é o quê? É você conceber, né, um produto ou um serviço já pensando em embedar nele questões de privacidade e proteção de dados pessoais, ou seja, a linha de fábrica já tem que estar preparada para isso. Como que você faz isso? E aí vem um dos grandes gargalos, né? A gente tem que capacitar as pessoas para elas pensarem nisso. Privacidade e proteção de dados pessoais não é uma questão dos advogados, não é uma questão do time de compliance, não é uma questão só do TI, mas é sobretudo aquela pessoa que vai desenvolver o produto ou serviço, é a pessoa do marketing, é a pessoa do UX, é a pessoa do próprio publicitário, entre outros. Então, um exercício interessante, e que eu acho que aí é uma dica também para o pessoal que está nos ouvindo, tem uma baita janela de oportunidade no mercado de trabalho
onde cada vez mais parte do dia das pessoas que programam, parte do dia das pessoas que fazem o design das aplicações, envolverá necessariamente questões de proteção de dados pessoais, como, por exemplo, você ser mais inovador e criativo de como que você dá transparência com relação ao uso desses dados. Muito bem. Eu estava me lembrando aqui de um filme de 54, Janela Indiscreta, um filme de Hitchcock, que o cara, ele quebra a perna, pelo que eu me lembro do filme, quebra a perna e ele começa a ficar preso no apartamento dele, então ele pega um binóculo, começa a olhar as janelas dos outros apartamentos e começa a se interessar pelas histórias que estão ocorrendo, né? E a dinâmica do filme é contar a história a partir do que ele está vendo na janela dos outros, né? E isso me remete para algo que é muito natural da natureza humana, que é natural da natureza, é ótimo. Mas o cara ter essa curiosidade, essa observação, né? E há uns 15 anos atrás, eu digo isso aqui por mera fofoca, mas eu estava batendo um papo com o executivo do Facebook que me falou, não, agora a gente não consegue mais enxergar a conversa dos outros. Eu falei, como assim? Não, porque antes a gente tinha acesso. Às conversas privadas, os executivos do Facebook tinham acesso. Você podia entrar na conversa de qualquer um e ver. E depois eles mudaram isso. Eu falei, cara, como assim isso? Naquela época eu já achava um absurdo, como é que era possível? Mas não, você está usando nosso serviço, está aqui, a gente pode fazer, a gente entra, a gente faz, enfim. Não, peraí. Quantos anos atrás? Uns 15 anos atrás. Então tá bom. Não, nada não. Eu só fiz um cálculo aqui, mas tá tudo certo. Mas o que acontece? Quer seja mecanicamente ou quer seja alguém literalmente ter acesso, o que eles coletam de dados é um negócio absurdo, né? Tudo que você, aquilo que eu falei do macro, né? Quanto mais longe você se afasta dos dados, você vai pegando um volume maior e eles vão montando comportamentos, né? Vão juntando toda janelinha que você clica, todo lugar que você mexe, todo o teu comportamento diante de uma propaganda, quantos segundos você olhou para aquela propaganda, se você clicou, se você não clicou, se você entrou, se você não entrou, tem um interesse por isso, por aquilo, e começam a manipular o seu comportamento a partir daquilo. Tem até um documentário genial sobre isso no Netflix. O dilema das redes fala exatamente sobre isso, e fala sobre uma indução de comportamento que se torna ainda uma coisa ainda mais nociva, que é usar a tua própria privacidade contra você, né? Porque o que acontece? Eles pegam aquela sua opinião, né? Eu sou aqui um cara com opiniões a respeito de veganismo, então, legal, esse cara gosta de veganismo, então só mostra veganismo pro cara, só aquilo, e ele passa a ter a sensação de que é só aquilo que tem na rede, é só aquilo que está disponível, porque eles te passam a informação que é de mau interesse seu. Para quê? Para manter o engajamento. Né? Então... Mas as redes sociais fazem demais isso, né? Você pega até, assim, fazendo um paralelo nada a ver, mas a questão do Facebook mesmo é uma questão política, né? Se você é de direita, o seu Facebook, você acha que todo mundo é de direita, que só aparece gente de direita ali para você curtir, comentar, etc. Se você é de esquerda, você tem opinião de esquerda, só vai aparecer aquilo lá, notícia de esquerda e assim por diante. Então, eu acho que as redes sociais têm utilizado muito dessas informações para promover o engajamento e te mostrar o que você quer ver. Isso é um fato, eles fazem isso porque eles têm interesse que você fique ali mais tempo consumindo os dados na rede social. Então é algo assim que eu não sei se vai mudar tão cedo. O modelo de negócio deles quanto mais você ficar naquela rede social, mais eles ganham. Então eles vão dar um jeito de mostrar o que você quer ver. E isso está incentivando a polarização, né? Porque se você entrar nas redes sociais, só vê opinião de esquerda, só de esquerda, aí vem um cara de direita falar contigo e fala assim, você é burro, cara? Exatamente. Infelizmente, eu vejo isso acontecer, né? Eu tenho visto isso acontecer demais, entendeu? Você entra na rede social de determinada pessoa, pô, não tem nada a ver com o meu Facebook. Aí você olha lá, e às vezes tem muitos amigos em comuns, né? É só essa questão do que você curte é o que ele vai te mostrar. O algoritmo dessas redes sociais estão cada vez mais, entre aspas, maliciosos ou indutivos para você permanecer ali dentro. É porque a gente está quebrando aí a ideia de virtualização daquilo que é físico, né? Não é o comportamento normal. Aquilo que você vê nas ruas, no dia a dia, não é o que você vê na internet. Na internet criou uma versão nova, né? Potencializada do que seria aquilo, né?
Carlos Alberto, eu já não aguento mais esse seu filho. Aonde é que você estava a tarde toda, Luiz Gustavo? Eu tava na escola, mamãe. Acabou essa história de mentir pra mim, Luiz Gustavo. Eu hackeei a Alexa e agora ela me diz tudo o que acontece nessa família. Alexa, aonde estava o Luiz Gustavo? Passou a tarde na praça. Tá vendo, Carlos Alberto? Eu aposto que esse moleque tava fazendo besteira. Que isso, Luísa? Você tá pegando pesado com o garoto. Alexa, o que o Luiz Gustavo tava fazendo? Fumando maconha. Tá vendo só, Carlos Alberto? A Alexa sabe de tudo. Vagabundo desse jeito, esse garoto só podia ser seu filho. Ele não é seu filho. Como é que é? Ei, tira da tomada, tá quebrada essa Alexa. Tenho certeza que o menino tava só andando de bicicleta. Coitadinho. E eu achei uma coisa interessante a questão do consentimento, das redes. Eu tenho um grupo aqui, inclusive eu sempre promovo os podcasts nesse grupo, é um grupo de TI, cara, é um grupo de TI, só tem gestor, CIO, etc. E de repente uma dessas pessoas, eu não vou citar o nome dela aqui, mas provavelmente ela vai ver o podcast quando eu compartilhar, que ela postou uma mensagem no Facebook: eu não autorizo, eu não autorizo, eu não autorizo, eu não autorizo. Lembre-se, amanhã começa a nova regra do WhatsApp, cara, virou uma comédia aqui. Aí o pessoal todo, e lembre-se, cada vez que você compartilhar, não sei quem vai doar, porque é aquela conversa. Tem gente que ainda acredita, cara. Eu pensei, cara, um grupo de TI, o cara postar isso aí no nosso grupo familiar normal. Então a pessoa acha que se ela postou, copiou e colou aquilo ali no seu mural, ela está protegida e os dados pessoais dela estão tranquilos, porque ela não autorizou as redes sociais a coletar. Isso aí é o que me preocupa, a inocência ainda da nossa sociedade. Aí vai uma pergunta pro Bruno. Bruno, simpatia para proteção de dados funciona? Simpatia não, mas empatia acho que funciona, que é aquele exercício que a gente estava fazendo anteriormente, né, de pensar, sei lá, qual que é a função nossa, né, enquanto profissionais desse campo, né, de segurança de informação, e como que você aumenta o leque, né. Eu tenho uma história muito bacana de um aluno que ele entrou no nosso curso, ele era jornalista, né, de formação, ele é jornalista de formação. E aí ele começou a estudar tanto assunto, que o departamento de recursos humanos falou assim, putz, esse cara, acho que ele pode liderar as questões de privacy, entre outras coisas. Por que foi tomada essa decisão? Porque era um cara que conseguia comunicar, era um cara que conseguia fazer a tradução de uma questão super densa, super complexa, super técnica, e o jornalismo deu isso, né? Deu essa habilidade para ele, né? Então, acho que é uma maneira legal da gente ir concluindo o nosso papo nesse sentido. Acho que a gente precisa fazer esse exercício de empatia e ver, de novo, até para o pessoal que está nos ouvindo, como isso daí é uma baita janela de oportunidade, né? Para quem quer aí se reinventar. Aproveitando então, Bruno, você comentou sobre o curso, eu queria que você falasse um pouco aí da Associação de Pesquisa Data Privacy Brasil e os cursos que vocês oferecem, como é que funciona, para os nossos ouvintes serem interessados. Lembrando que a gente vai deixar também os links aí na descrição, mas eu queria que você falasse um pouco aí para o pessoal. Legal, bacana. Então, hoje o Data Privacy Brasil, ele é um espaço de intersecção entre duas organizações, a escola, que é a mais antiga delas, né, foi fundada há mais de 3 anos aí por mim e pelo Renato, e a gente tem no nosso portfólio vários cursos, desde EAD, passando por um curso que é o nosso carro-chefe, que é o Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, um curso de 70 horas aula, aí com vários professores no corpo docente, e cursos de curta duração, assim, desde cursos de adequação, né, ou seja, como que você utiliza aquelas metodologias para fazer mapeamento de dados, para fazer entrevistas e depois mensurar os riscos e implementar. Isso também a gente adota, né, no curso de carga horária maior, mas com todo um envelope e um ferramental muito mais completo. E outros cursos também até de inteligência artificial, que a gente fala do cenário sociotécnico, né? Aí a gente dá esse curso em parceria com uma pessoa mais da área técnica de ciência da computação, privacy by design, contratos, enfim, tem toda uma agenda bacana aí, e eu disponibilizei o link para vocês da agenda do primeiro trimestre. E a Associação de Pesquisa, ela é a mais nova, a gente fundou ela há cerca de 1 ano.
Hoje ela é dirigida pelo Rafael Zanata e por mim, e a gente está super crescendo, assim. A gente começou o ano passado com 4 pessoas, hoje a gente está com 22, vários projetos legais, desde produção de dados pessoais e segurança pública, produção de dados pessoais e infância, produção de dados pessoais e tecno-autoritarismo, e o Observatório da Privacidade também, que eu até passo a dica aí para quem quiser acompanhar um boletim super atualizado com as últimas notícias, fica a dica. E aí a associação ela tem essa função, né? Uma entidade sem fins lucrativos, onde que a gente faz pesquisa para disseminar conhecimento. E o livro, né? Eu recomendo muito, eu li o livro, li na formato digital, já está com a segunda edição, mais de 3 mil exemplares vendidos, é isso, Bruno? É isso, já passou, esse número está desatualizado aí, Tô muito feliz, assim, com a repercussão, assim, acho que nem a minha avó e nem minha mãe poderiam ter esperado o cenário melhor. Cara. Vamos deixar o link aqui também do livro na descrição do episódio, pessoal. Considerações finais, vamos pro fim. O que você deixa pra gente, Bruno? Pô, eu deixo um convite aí, acho que esse ano vai ser um ano intenso, então acho que, primeira coisa, vamos continuar essa conversa, né? Não terminar ela aqui, a gente aí passou vários canais pra gente manter essa ponte. E acho que assim, o momento é de aprendizado, assim, eu sempre gosto de dizer, olha, ninguém é especialista ou super especialista, papa nessa área, porque é uma área nova, tá todo mundo aprendendo, e acho que esse tipo de conversa, onde que a gente tem pessoas assim do campo de segurança da informação, mais da tecnologia, com a pessoa que vem do direito, é disso que a gente precisa de construir pontes, e também acho que uma questão que é muito importante, gerar um conhecimento intergeracional, né? Onde que todo mundo consiga ter um pouco essa dimensão do que é isso que a gente está falando, que é privacidade e proteção de dados pessoais. Sensacional. Eu gostaria de agradecer muito ao Bruno Bione a ter aceitado o nosso convite aqui, participar da segunda temporada do Pod Café da TI. Tenho certeza que tem muito assunto pela frente, quem sabe em outros episódios no futuro possa estar aceitando nosso convite novamente para falar sobre algum outro tema. Dá mais uma aula, né? Porque hoje foi uma aula sobre proteção e privacidade de dados. Nessa pandemia digital que a gente está vivendo, esperamos que essa cultura pegue mais rápido, que entre no hype da LGPD e a gente consiga mudar a cabeça da galera. Não, foi muito, muito bom. Corroboro de recomendar o livro. Ainda não li todo, mas já dei uma futucada e tá fantástico, e pela própria personalidade do Bruno aqui, você já vê que tem muito o que oferecer. Os nossos ouvintes, eu deixo um abraço e um enigma. Vocês perceberam que ninguém me interrompeu durante a gravação aqui, né? De que quarto será que eu gravei esse episódio? Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br